palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado povo de Deus, bom dia. Hoje é sexta-feira, 8 de abril de 2022. Eu sou João Batista e esta é a Palavra de Esperança. Da série O Poder da Paciência, hoje nós estamos na sexta parte. E providencialmente, quando eu estava para começar a gravação da mensagem, estava me preparando, lendo, rezando, de repente bateram no portão e vieram trazer a imagem de São José, que é peregrina aqui na nossa paróquia. E todo início de mês nossa casa é visitada, temos a graça de receber a imagem de São José. E eu estava justamente rezando e lendo para discernir o tema que eu estaria abordando hoje. E o Senhor falou com clareza, né? São José, exemplo de simplicidade e paciência. E aí, rapidamente eu já me lembrei de uma leitura que eu gostaria de trabalhar ela com vocês. E como não citar a presença de São José? Interessante que justo na sexta-feira que antecede aí a semana de todas as dores e sofrimentos, a Semana Santa, concluindo a Semana das Dores e já nos preparando para a Semana Santa. Falar de São José nesse contexto é falar daquele que foi fiel, paciente, silencioso, acolhedor, amável, santo. Falar de São José é ter a certeza da presença protetora ao lado de Maria. Então hoje nós vamos ler a leitura que está em Lucas, no capítulo 2, 41 a 52. Lucas 2, 41 a 52, você já pode deixar aí, para que daqui a pouco a gente vai estar lendo essa leitura. Na oração de São José, inclusive eu fiz ela no dia de São José, agora recentemente na Palavra de Esperança, toda ela é maravilhosa, mas eu gostaria de trazer alguns pontos para a gente começar a nossa reflexão a respeito da paciência, olhando para a pessoa de São José e a partir dessa oração. Mas antes disso ainda, eu quero convidar você a se inscrever no canal Palavra de Esperança e nos ajudar compartilhando para que essa obra de evangelização chegue ainda a mais pessoas. A cada um de vocês, que Deus abençoe ricamente. A oração de São José diz assim, não é só para a gente ouvir, não, é para rezar. Eu já vou começar com a oração, rezando e nos colocando na presença de Jesus e também de São José. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra protetora de Maria, tua esposa, sombra de Jesus, que te chamou de Pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida, feita de trabalho e de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade, firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos. Florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas. Até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém. Que eu saiba florescer onde a vontade do Pai me colocar. Que eu saiba esperar. Quando trouxeram a imagem, eu rapidamente me lembrei dessa oração e falei, a oração fala algo que nos dá a entender exatamente dessa paciência de São José, do seu silêncio e da sua espera e da sua obediência. Então são características que encontramos de forma tão bonita na pessoa de São José. E quis concluir esse trabalho falando a respeito de paciência
tendo ele como exemplo e ao mesmo tempo refletindo essa leitura tão forte, tão maravilhosa que está aí em Lucas 2, 41 a 52, quando fala que Jesus tinha 12 anos e ele se perdeu no tempo, né? Preste atenção no que a leitura vai trazer a nós. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e buscaram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, quando nós ouvimos esse relato, parece que a gente acha que talvez isso não tenha a ver com esse assunto, né? Porque aqui fala da questão, poderíamos pensar sobre a questão dos pais em relação a Jesus, poderíamos pensar dele falar que estava cuidando das coisas do pai, Maria guardava tudo no coração. Por que você pegou essa palavra, João? Porque José estava presente. E a palavra não traz nenhum relato de discussão, de discórdia, de atrito, de problema, nada. A palavra não traz nada nesse sentido. João, mas não quer dizer que não teve. Eu acredito em tudo aquilo que a palavra de Deus revela, que com certeza José e Maria eram capazes de saber conversar para que a situação, por mais complicada que ela fosse, ela se resolveria. Você, pai, você, mãe que está me ouvindo, se uma situação como essa de um filho se perder acontecesse com você, e você às vezes imaginasse que seu filho estava com seu marido, e o marido às vezes imaginasse que estava com a esposa, qual seria a atitude de vocês quando um encontrasse o outro e visse que o filho não estava com nenhum dos dois? Como nós iríamos reagir, nós que somos pais? É isso que eu fico às vezes querendo, pensar. O que nós podemos fazer para sermos pais melhores, mais pacientes, mais calmos? Porque se às vezes tem uma situação que deixa a gente fora, do ar, são às vezes os atritos com os próprios filhos, né? E aqui, até pegando ainda um gancho nesse livro que eu estou usando, para falar sobre a paciência, ele diz o seguinte: existe algo mais encantador do que as crianças? Elas dizem coisas tão afetuosas, cobrem você de beijos e abraços, querem tanto agradar. Observar suas descobertas e avanços é sempre um prazer. Agora, existe algo tão exasperador quanto as crianças? Elas derramam suco de uva em seu tapete branco, novinho em folha, fazem as mesmas perguntas repetidamente, transformam ações corriqueiras como escovar os dentes em incessantes lutas pelo poder. Estar perto delas pode ser às vezes um tormento e um desafio. Como todos os pais sabem, criar filhos requer inúmeras habilidades. Precisamos ser professores, disciplinadores, instrutores, amigos, e saber quando cada uma dessas habilidades deve entrar em cena. Além disso, frequentemente precisamos tomar decisões imediatas e decidir que atitude assumir, enquanto realizamos milhares de outras coisas. Se isso já não fosse pressão suficiente, hoje em dia sabemos mais sobre os danos que podemos causar, né? Então,
Esse pequeno parágrafo desse livro quer nos chamar a atenção desse grande desafio, dessa grande bênção e graça que é ser pai. Não foi diferente para Jesus e Maria, para José e Maria. Observou o relato? Jesus ficou para trás. Como lidar com a pressão daquele momento, com o medo, com o pânico daquela situação? E se eles não encontrassem mais Jesus? Jesus estava desaparecido, ele ficou desaparecido por quase 3 dias. Imagina o coração desse pai e dessa mãe, gente. Agora, hoje nós percebemos que há grandes conflitos na educação dos filhos. Há grandes conflitos na forma de vivermos em família, o ato das responsabilidades. Talvez um não assume a responsabilidade como deveria e fica querendo cobrar, né? Cobra somente do outro como se o outro fosse obrigado a fazer tudo. Então nós precisamos entender que muitas das vezes essa missão, muitas das vezes não, a missão de pai, de mãe, de esposa, ela deve sempre ser compartilhada. Nós já não vivemos mais no tempo onde os pais traziam alimento para dentro de casa e as mães se viravam com os filhos. Se você ainda vive nesse pensamento, é melhor repensar um pouco a sua vida, porque a mãe não é mãe sozinha, o pai tem que estar junto. O pai também não é pai sozinho, ele tem que estar junto. Então, da mesma forma que a mãe hoje tem às vezes que vai trabalhar fora, chega em casa, arruma as coisas, o filho fazer dever, organizar roupa, organizar alimentação, tudo, e o pai fica deitado no sofá? Será que essa é a melhor forma nesse mundo que nós vivemos hoje? Porque antigamente era assim, sim, mas antigamente era muito diferente. Antigamente o homem, ele ia para a roça, ele trabalhava e ele cuidava do alimento e a mãe cuidava dos filhos e da casa. Hoje a coisa não funciona assim mais. Quando nós ouvimos esse relato de José e Maria, eu fico encantado de ver o quanto aquela oração que nós rezamos no início, ela é verdadeira, ele é sombra protetora. Engraçado que sombra sempre me lembra tranquilidade, serenidade, paciência, né? Então São José, ele representa para nós aqui hoje o papel do pai que é presente e é atuante, mesmo que às vezes ele seja silencioso. Silencioso. João, mas parece que isso é muito contraditório, né? Não. É porque num momento como esse, pela lógica, poderia-se a palavra relatar que José falou isso, falou... Não, a palavra não fala nada disso. Maria apenas pergunta, por que fizestes isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos. Então a aflição não deixou de existir no coração deles, não, era algo presente. Porém, sem perder a paciência, sem colocar em prática a impaciência. Hoje nós estamos sendo convidados por essa reflexão a ter José como a grande referência daquele que confia, daquele que intercede, daquele que espera, daquele que é silencioso. Então tudo isso é importante nós refletirmos nesse dia de hoje, nessa reflexão do dia de hoje. Eu também quero trazer algo interessante, que o livro também nos apresenta a respeito mais um pouquinho ainda da paciência, dessa questão que é tão importante a gente refletir nos tempos de hoje. Olha, o livro O Poder da Paciência traz aqui num dos seus parágrafos o seguinte: a questão não é perder a paciência, mas a forma como nos tratamos quando isso acontece. Nós nos recriminamos por não sermos perfeitos ou generosamente reconhecemos que a vida é um processo de aprendizagem e nos perguntamos o que poderíamos aprender com isso. A paciência é aprimorada quando compreendemos a razão que nos fez perder a calma. Não estou falando da força de vontade que usamos tentando ser bons, pois inevitavelmente falhamos, desencadeando vergonha, sensação de culpa e nenhum aprendizado.
em circunstâncias semelhantes, repetiremos a mesma atitude. Quando nos vemos como aprendizes, procuramos compreender o que causou a perda de controle. Ao sermos tolerantes com nós mesmos, nos tornamos mais capazes de reagir positivamente à situação quando ela se apresentar de novo. Por que eu quis trazer isso aqui? Porque nós, como pais, nós seremos eternos aprendizes. Interessante, né? Nós ensinamos, mas nós vamos aprender. Pai que fica muito apegado, porque aquele dia eu fiz isso, não podia, acaba não sendo capaz de agir de um jeito diferente quando a situação acontecer. Nós precisamos pegar dos nossos erros, das nossas faltas e trabalhar com paciência, com amor, com caridade. Ter o exemplo sempre de São José à nossa frente, da sua simplicidade, da sua paciência, do seu amor pelo filho, pela esposa, pela família. Irmãos, chegou até mim também um pedido que eu partilhasse um pouco nessa questão ainda da paciência sobre as realidades que nós vivemos no mundo de hoje, aonde as pessoas querem usa muito a expressão lacrar, né? E usa muito a expressão cancelar. Você sabe que hoje tem gente na internet só procurando alguém que está às vezes falando alguma coisa só para ele ter motivo para implicar e cancelar aquela pessoa e tirar ela aí da sua lista de tudo aquilo que ela faz. Então hoje as pessoas não têm o poder do diálogo, né? Uma grande maioria, não é todo mundo. E rapidamente se perde a paciência, se fala o que não devia, age de uma forma que não deveria e está muito em alta essa expressão, cancelar. Quem nós estamos querendo cancelar de nossa vida? Até um certo tempo atrás a expressão que usava-se muito era eliminar. Ainda continua usando, né? Nos realities da vida, para que alguém vença tem que eliminar o outro. Enquanto que aquilo que a palavra de Deus nos orienta é que nós podemos caminhar juntos, né? Podemos vencer juntos. Não. Na cultura desse mundo, o cancelamento, a lacração, e o ato de eliminar, ele tem acontecido tanto, isso tem causado tanta irritação em tantas pessoas, e as pessoas têm perdido a paciência por qualquer situação, e a gente não vai aprendendo com isso, sabe? E a meditação de hoje eu quis trazer exatamente isso, a exemplo de São José, olhar para a realidade que nós vivemos hoje. Gente, já imaginou uma situação dessa aqui nesse tempo de hoje? De um pai, de uma mãe perder um filho, e isso cai na mídia, o que iria acontecer? São José e Nossa Senhora ia ser cancelado. Já imaginou, irmão? Porque hoje é um monte de gente perfeito julgando um monte de gente imperfeita, né? Porque aqueles que julgam, aqueles que falam que tudo é perfeito, né? As pessoas hoje se acham muito perfeitas. E aí elas começam a julgar, começam a se achar melhor do que todo mundo. Por que eu quis trazer essa leitura? Exatamente por esse motivo. Exatamente por esse motivo. Nós estamos sendo chamados nesse tempo de hoje, irmãos, a trabalhar um pouco mais essa característica tão importante em nossa vida. Espero que durante esses últimos dias que eu trouxe esse assunto sobre a paciência, você possa ter refletido um pouco sobre a sua vida. E assim, dessa forma, que você possa se tornar uma pessoa mais paciente, como que eu posso usar a expressão? Mais calma diante de tantas coisas às vezes difíceis que a vida nos proporciona. Nós precisamos de trabalhar a paciência. E São José é o grande exemplo para nós hoje. Exemplo de simplicidade, de paciência, daquele que sobreviver às dores, sobreviver o medo, a espera, e aguardou tudo isso e passou por tudo isso com muita paciência. Que é exemplo de São José, a exemplo de Maria, que mesmo diante de um momento caótico, difícil, da perca de um filho, eles foram capazes de caminhar juntos e encontrarem juntos e guardarem no coração juntos aquilo que estava acontecendo com seu filho Jesus, aquilo que ele disse a eles, tudo aquilo que eles viveram. Sirva para nós de exemplo, exemplo de perseverança, exemplo de amor, exemplo de família, exemplo de quem realmente sabe florescer aonde Deus o coloca. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua bênção e dai-nos a graça de sermos perseverantes, amarmos e
protegermos cada vez mais aqueles que o Senhor colocou à nossa volta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, sábado, eu venho com a mensagem Gotas de Esperança. E lembrando que eu só retornarei com as mensagens dia 18 de abril, na segunda-feira, após o domingo de Páscoa, tá bom? Durante a próxima semana nós vamos nos dedicar à oração, ao silêncio, às celebrações, a tudo aquilo que é proposta da Semana Santa para cada um de nós. Lembrando também que no dia 12, do dia 12 ao dia 15 de maio, estaremos indo para Canção Nova. Então aqueles aqui de Patos de Minas, da região, que quiserem ir conosco, pode entrar em contato pelo 34 999 18 4656, reservar a sua passagem, que nós ainda temos 9 vagas, tá bom? 9 passagens. Obrigado a todos, Deus abençoe, bom final de semana, sede santos como Deus é santo, e até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.